Deixa eu ir com a Ana Vaz, porque é o seguinte, Guaratuba já teve mais de 200 casos de virose só nessa temporada. A transmissão é muito rápida, é muito fácil, é pela água, é por contato. E aí, o que as autoridades em saúde estão falando lá em Guaratuba, Ana? Na verdade, esse número já subiu bastante, tá? Informação quentinha que chega aqui no Balanço Geral. A gente teve hoje de manhã, eu e o repórter cinematográfico Luan Santiago, na vigilância epidemiológica aqui de Guaratuba. O número chegou de forma atualizada pra gente. Na primeira semana eram 219 casos. Já hoje, dia 14 de janeiro, fechando a segunda semana, 1.114 casos registrados, então, de virose. Isso só aqui em Guaratuba. Chama atenção, né? 5 vezes maior esse número da primeira semana, número que quintuplicou, e a gente está de olho nisso. Claro que a vigilância sanitária também está em alerta em relação a tudo isso. A pergunta que eu fiz foi muito simples, foi muito específica. Qual o nível de preocupação em relação a esse salto de forma tão expressiva, né, tão significativo? O médico que conversou com a gente, médico Edilson Rodrigues, disse que a situação ainda é considerada normal, mesmo diante desse salto tão significativo, né? Porque a gente traz um recorte do mesmo período do ano passado, avaliando essas 2 primeiras semanas. Ano passado, hoje, a gente estava com 1.800 casos registrados, hoje, portanto, 1.114. Número muito alto, claro que os números vão se multiplicando aí ao passar dos meses, principalmente nesse comecinho de ano em que a temporada está bombando. Inclusive, a gente consegue mostrar ao vivo para vocês como é que está a situação aqui na praia de Guaratuba. Praia lotada, e isso vai se repetindo aí no nosso litoral, né? Não só aqui em Guaratuba, em Matinhos, Pontal do Paraná, onde estivemos ontem, né? A gente pôde ver muita gente circulando, e é algo comum para essa época do ano, embora exija, claro, cuidados mais extremos aí por parte da população. A gente lembra, inclusive, né, de que forma existe essa contaminação. Se a pessoa tiver contato com, por exemplo, água contaminada, aquela água que não é tratada, imprópria para consumo, alimentos que estiverem contaminados, principalmente aqueles crus ou que estejam mal higienizados, mãos sujas, aquela pessoa que vai no banheiro, não lava a mão, ou antes de comer, né, que a mão não é lavada, contato com superfícies que estejam contaminadas, banheiros públicos, por exemplo, ambientes também com grande concentração de pessoas, e a gente sabe que isso é muito comum durante o verão. Vamos acompanhar então, né, o que disse o médico da Vigilância Epidemiológica aqui de Guaratuba. Pega num trinco de uma porta que a pessoa que tem essa diarreia pegou e esquece, coloca na mão, o rosto já pega, num copo que foi mal lavado, enfim, alimentação, isso tudo pode fazer com que a pessoa pegue. Então é bem fácil realmente de transmitir. Quais são os principais sintomas que a pessoa deve ter em mente para perceber, opa, sinal de alerta, acho que eu peguei essa virose? Então, o principal sintoma é a diarreia, pode ter náuseas, vômitos, dores pelo corpo, febre. A maior parte dos casos ela é autolimitada, isto é, ela dura em torno de 3 dias. E aí acaba curando sozinha. No entanto, quando a pessoa começa a ter tontura, começa a ter aumento da frequência cardíaca, queda da pressão arterial, significa que ela pode ter desidratado. Aí é importantíssimo buscar o acesso à saúde para reidratação oral ou parenteral mesmo. Se conseguirem usar o álcool gel sempre que tiverem possibilidade de fazer higienização das mãos, lavagem das mãos, nos casos que as pessoas que têm a diarreia cuidar dessa alimentação, cuidar da hidratação principalmente para não desidratar, e é isso. Então tá aí, é um cenário que, claro, chama bastante atenção. Imagina, né? A gente estava na primeira semana com 219 casos, um salto extremamente exagerado aí para mais de 1.000 casos só nessa segunda semana. Inclusive, não é difícil a gente conhecer, né, alguma pessoa, ter algum conhecido que já tenha contraído a famosa virose de verão. É algo comum, mas a gente não pode simplificar, né? Porque é mó chato, a pessoa fica ali com dor, fica indo no banheiro a todo momento, pode, inclusive, acabar se estendendo aí. O médico trouxe na informação que pelo menos 3 dias é aquele negócio, né? Os sintomas vão apertando nesses pelo menos 3 dias. Depois disso, a tendência é de recuperação, mas uma recuperação que necessita alguns cuidados básicos, como ele disse, entre eles, especialmente a hidratação. Então, muita atenção, né? Vamos
se ligar aí nessa temporada de verão, embora seja algo comum, não é um problema aí pra gente ficar atento e estamos acompanhando também os desdobramentos disso tudo, viu, Riva? E é muita água, muita hidratação, é comprar água de coco, coisas assim que vão te reidratando, porque senão o bicho pega de verdade, fica bem ruim, né? A gente perde muito líquido por causa do vômito, por causa da diarreia, e é uma transmissão muito rápida. E vírus não tem o que fazer, é só se reidratar e deixar o tempo dele. Daqui a pouco a Ana Vaz volta a falar comigo direto da praia, o tempo já tá armando pra chuva lá, Ana, se prepara, tá?